O rapaz viralizou na internet porque ele falou o seguinte: eu exigi dos meus pais que me ajudassem na minha faculdade esse semestre. E logo assim, na capa do vídeo dele diz o seguinte: meus pais, cada um tem 2 braços e eles usam os dois para abraçar minha irmã. Ou seja, minha irmã teve ajuda financeira para ter faculdade, para ter curso, para ter estudos. E eu nunca tive a mesma ajuda. Tive que trabalhar e desse salário pagar algum curso, tentar pagar a faculdade. E os meus pais sempre deram preferência para pagar os estudos da minha irmã. Gente, o vídeo dele viralizou e assim, cara, ele vai exigir dos pais essa ajuda. E o que ocorreu para isso acontecer dentro das famílias? Por que um foi pago e o outro não? Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Já estamos aqui. E, gente, pesou o clima. Pesou o clima, o assunto é meio tenso, né? Um filho, um sim e o outro não. E vamos entender melhor. Agora, o que acontece? Essa história é muito interessante porque mas muita gente se identifica. Isso não é um caso isolado, isso acontece muito. Se não aconteceu com você, você provavelmente conhece alguém que já aconteceu. E isso pode gerar ressentimento. Às vezes sim, às vezes não. Vamos ver, no momento em que ele exigir dos pais essa ajuda, os pais vão aceitar? Então bora lá ver. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Não vamos enrolar, vamos direto pro quadradinho, mas não esqueçam de dar uma força aqui no canal. Tá aqui, gente. Esse aqui é o Leonardo Lacerda, quem quiser seguir ele, esse aqui é o arroba dele. O vídeo dele viralizou porque muita gente se identificou. Aí aqui diz, os meus pais têm 2 braços e os dois eles usam para abraçar a minha irmã. Então vamos ver aqui o vídeo dele que viralizou. Eu exigi a ajuda dos meus pais com a minha faculdade esse semestre, não por necessidade, mas para me sentir apoiado. Sabe aquela frase que fala que os meus pais têm 2 braços e com os dois ele abraça a minha irmã, o meu irmão? Enfim, é basicamente isso. E eu sempre fui aquele filho que tinha vergonha de pedir alguma coisa pra eles, porque eu sentia que eu tava fazendo alguma coisa errada. A minha irmã, quando ela terminou o ensino médio dela, ela é mais velha, inclusive, os meus pais literalmente pegaram ela pela mão, levaram ela numa universidade particular e falaram: olha, você pode escolher a faculdade que você quer cursar, que a gente paga. Só que ela não optou em fazer nenhuma faculdade no final. Ano passado, inclusive, a minha mãe, ela falou bem assim: que se a fulana quisesse fazer alguma faculdade, eu pagaria pra ela. Mesmo ela não querendo fazer nenhuma faculdade. Enfim, se quer, eu não sei, não vejo iniciativa. Eu já estava, né, no meu primeiro ano de odontologia, terminando já meu primeiro ano de odontologia, pagando sozinho mensalidades, pagando meus materiais sozinhos, porque assim, realmente eu não preciso da questão financeira, de ajuda financeira. Mas ouvir isso, né, e ter todo um passado, né, que quem me conhece sabe muito bem, me fez refletir e tomar essa iniciativa de pedir que eles me ajudassem, pelo menos com os meus materiais nesse semestre. E aí eu criei um grupo no WhatsApp, fiz um textão falando que era pra eles me ajudar, enfim, né, pedindo ajuda deles, né. E eles toparam, né, não duvidei que eles iam topar. Mas mesmo assim, eu fiz meio que com receio, né, porque como eu falei, eu sempre tive muita vergonha, eu sempre tive um certo medo, né, mas é uma coisa na minha cabeça. Então é basicamente isso que eu queria falar aqui nesse vídeo. Parei de ser bestinha e tomei uma iniciativa. Bom, então o assunto é quando os pais dão educação paga, eles pagam, eles vão atrás, eles pegam na mãozinha do filho maior de idade, levam ele até um curso, até uma faculdade, fazem isso com um filho, mas com o outro eles não fazem, por algum motivo, gente. Mas assim, os pais não negaram ajudar, então quando ele pediu, os pais estavam lá, não, vamos pagar seu material, não, vamos ajudar sim você na faculdade, então que bom. E o que aconteceu com ele, teve um detalhe no vídeo, eu não sei se vocês viram, mas o que aconteceu com ele também aconteceu nos 3 casos que eu vi na minha vida, assim, amigos, colegas. O filho que os pais decidiram pagar estudo é o filho que normalmente não quis estudar. Isso não é uma regra. Mas nos 3 casos que eu conheci pessoalmente, um não foi assim. Os outros 2 foram. O filho que o pai e a mãe tiraram do bolso, foram lá, pegaram na mãozinha, levaram até para escolher o curso, para escolher outro curso, para ajudar. Esse filho não quis estudar. E o outro que não teve ajuda, se virou nos 30, fez curso, fez faculdade, tudo com a própria luta, pouca ajuda. Então, 2 casos que eu vi foram assim. Um deles, não. O filho realmente que estudou mais, conseguiu se formar e tudo. Não impediu os outros também de se formarem, mas ele se formou, conseguiu voar. Entendeu? Os outros também, mas com mais luta, né? Porque teve que
batalhar ali com o salário e muitas vezes o salário mínimo, então dá até dó. E por que em algumas situações um sim e o outro não? Será que o pai e a mãe viu em um, talvez, perfil, só que na verdade isso aí não queria dizer nada? O que será que acontece? Me conta aqui que eu quero saber sua opinião. Vamos ver aqui, ó, os comentários que a galera se identificou, viu, gente? Meus pais formaram meus 2 irmãos mais velhos em medicina. Logo na minha vez, eles disseram que já tinha médico demais na família, que era para mim fazer outra coisa mais acessível. Não quiseram pagar a minha faculdade. Então, tive que me esforçar e conseguir passar em enfermagem na federal. Não graças a eles, mas eu fico com raiva, porque eles dizem que não tem favoritos, mas tem sim. Não estou me vitimizando, mas poxa, não, poxa mesmo, não, poxa mesmo, não, não, não é vítima não. Pô, cara, 2 filhos médicos e aquele outro que você não quis, teve que ir para enfermagem. E nada contra a enfermagem, mas gente, quem vive em local hospitalar, quando a gente está falando de salários, de horas trabalhadas, de como vai ser ali a rotina também da pessoa, sabe que enfermeiro, comparado a médico, coloca a mão na massa de forma violenta, entendeu? Há quem diga que enfermeiro já fez mais que médico em muitas situações, porque ele põe a mão na massa, o salário bem diferente. Me ajuda. Não, não, não. Pô, eu sei que tá junto, enfermeiro, médico, mas você sabe, pô, 2 médicos, vocês formaram 2 médicos, cara. É muito difícil. Pô, faltou um. Aquelas. Gente do céu, esse comentário aqui me deixou muito ressentida e eu nem sou dessa família. Fui demitida porque estava faltando muito no trabalho para ajudar minha mãe a cuidar do meu pai, que estava doente na época. Sou enfermeira. Eu morava de aluguel sozinha. Mesmo eles tendo uma condição financeira, não me ajudavam. Fiquei 1 ano desempregada. Nunca falei o motivo da minha demissão. Meu pai ficou bom, aí escutei minha mãe falando para o meu irmão, o filho preferido que nunca trabalhou e só dá trabalho. Escutei ela falando assim: tua irmã saiu do emprego porque é preguiçosa e quer escolher emprego. Eu estava passando necessidade sozinha e ninguém sabia. Meu irmão já teve vários carros que minha mãe deu. Uma vez eu pedi para ela me ajudar a comprar uma bis para mim, porque eu saí às 4 da manhã. Ela falou que não dava. Uma semana depois deu uma moto 750 para o meu irmão. Hoje trabalho embarcada e ninguém sabe da minha vida. Eu tô ressentida e eu nem faço parte dessa família. Eu tô muito ressentida. E o que aconteceu com essa moça, apesar de que a mãe tava falando meio que mal dos 2, né? Só que ela dá tudo para um, que é o filho homem. Que existe essa discussão sobre o tratamento da mãe com o filho homem. Mas, tirando essa questão, ela tava meio que falando mal dos 2 num primeiro momento. O filho preferido, que nunca trabalha ou só dá trabalho. No caso, é o filho homem, que só dá trabalho. Mas ela fala abertamente sobre a preferência. Que linda, hein, mãe? E aí a filha, mulher, não tem ajuda. Não dá pra te ajudar. Gente, cara, você me odeia, mãe? A pergunta é sincera, sabe? Mas, gente, eu também fico pensando assim, na hora que você ouviu a mãe falando, sua irmã quer escolher emprego, perdeu o emprego porque é preguiçosa, que você não falou, oi mãe? Então eu tô ouvindo. Eu perdi o emprego porque eu tava te ajudando a cuidar do pai. De nada, tá? Fica com Deus. Só que assim, eu sei, gente, que a gente é pego de surpresa e às vezes não tem intimidade com o pai, com a mãe pra falar isso, dar resposta, não pode responder pai e mãe, mas dá uma vontade de falar, esclarecer as coisas. Oi mãe, tudo bem? Eu ouvi você falando mal de mim. Então, eu perdi meu emprego porque eu tava te ajudando. Mas pode deixar que na próxima eu não ajudo não, tá bom? Fica com Deus. É muito difícil pra mim também. E a história nem tem a ver comigo. Eu nem sou dessa família. Tudo bem. E o que aconteceu com ela acontece em muitas famílias. O filho preferido dá trabalho e, ó, sai fora. E no final, o pai, a mãe, em velhos, precisam de ajuda. Quem cuida são os filhos não favoritos. É quem tá lá do lado cuidando. O filho favorito dou no pé. Nem sempre, não é regra, mas nem sempre o filho favorito é quem fica ao lado deles. É uma ironia da vida, isso acontece, gente. Olha esse comentário. Gente, vocês têm inveja do irmão de vocês? Eu fico muito feliz que meus pais possam oferecer algo aos meus irmãos. Eu amo muito eles e sei que não é porque meus pais me amam menos. É só porque na visão deles eu sou mais forte. E eu mesma deixaria de fazer coisas para poder ajudar meus irmãos. Assim como tenho certeza que eles fariam o mesmo. Linda, maravilhosa,
Excelente, mas o papo não é sobre inveja de irmão, tá? Em nenhum momento deu a entender no vídeo ou até nos comentários inveja, raiva dos irmãos. O ponto é a diferença de investimento. Por que investimento em um e não no outro? O que você viu naquele filho que você não viu no outro, ou vice-versa. Na concepção desse comentário, os meus pais me julgam mais forte para lutar e conquistar. Enquanto meus irmãos, eles sentem que devem investir mais e podem investir, porque se eu pudesse também daria tudo para eles. Achei lindo o comentário, não vejo problema. Eu acho que o caminho, assim, se a gente quer ter paz, né, gente? Ter uma visão dessa traz até mais paz do que o ressentimento. Mas é que é muito difícil. Aquele segundo comentário que eu li, é muito difícil não ter ressentimento. A mãe meteu o pau na menina, pô, e a menina tinha ajudado ela. Você tá entendendo? Mas também depende da dinâmica da família. Às vezes é uma família muito amorosa. É uma família muito amorosa, trata muito bem os filhos tratam bem os pais. Eu sei, gente, mas existe família que é muito amorosa. Ah, Nicole, isso é muito. Isso é margarina. Mas existe, gente. Existe. O que acaba gerando o quê? Mesmo que haja diferença em algumas situações, às vezes a pessoa não tem ressentimento nem dos pais. Porque vê nos pais amor, vê nos pais carinho. Não viu ali uma separação, uma comparação. Sim, na hora de investir foi diferente, mas o tratamento são pais que tratam muito bem, acaba não gerou no filho, às vezes também está ligado à personalidade dela. Mas assim, tudo bem, se ela quer ter uma visão otimista sobre o assunto, eu a admiro por isso e vá em frente, porque o ressentimento machuca muito. Ele vem e não dá para evitar, ele machuca. Uma vez eu pedi para o meu pai R$ 160 para completar o valor da mensalidade da faculdade. Ele me falou isso em 2016. Se você não tem dinheiro para estudar, que você seja um arigó para o resto da vida. Não sei o que isso significa, mas com certeza é algo ruim. Eles pagavam tudo que é curso para minha irmã, mais nova, porque consideravam ela a mais inteligente da família. Enquanto ela fazia cursos e estagiava na Caixa Econômica Federal, eu fazia faxina e acabei os estudos pelo Enem. Estou tentando me formar há 10 anos em enfermagem. Tive que trancar novamente pela terceira vez, porque é muito caro. Estou fazendo técnico em enfermagem. Esse é outro problema que acaba gerando. Se a gente faz investimento para um e para outro não, e esse outro que a gente não quis investir, ele quer ganhar, ele quer estar na vida, ele quer estudar, ele quer trabalhar. Você começa a gerar 2 filhos, né? 3 filhos, com realidades completamente diferentes. Enquanto um está na Caixa Federal, trabalhando, ganhando bem, estagiando, o estágio dele já é num banco. E tudo isso porque você deu investimento e ajudou. E ajudou. Muitos conseguem sem ajuda, mas, gente, não dá para negar que uma ajuda é muito bom para o jovem do que chegar sem nada. Aí você olha para o outro filho que você optou por considerá-lo menos inteligente e você não ajudou. E aí você vê ele lá dando a luta em trabalhos autônomos e demorando muitos anos para conseguir uma formação. Exatamente pela falta de dinheiro, pela incerteza do trabalho dele, que é autônomo, então nem sempre tem. Aí um assim, outro assado, e ele aquele lá tentando e nunca consegue. E você com dinheiro e você diz, não, eu não acho fulano tão inteligente assim. Gente, o que vocês acham disso? Me conta que eu quero saber. Aí muitos podem dizer assim, poxa, Nicole, pai e mãe não têm obrigação, o dinheiro é deles. Eles investem no filho que quiserem e fazem o que quiserem com esse dinheiro. Eles não têm. O filho já é maior de idade, eles não têm nenhuma obrigação mais com esse filho. Eu sei, gente. Mas é sangue do seu sangue, né? Você dizer isso é uma coisa de internet. Na vida mesmo, é duro isso. Por quê? Porque a pergunta nem é você deve isso, você deve aquilo. A pergunta é por quê? Por que um e o outro não? Por que para um você não tinha R$ 160 para completar a faculdade? E para o outro você deu tudo. O dinheiro é seu, faz o que você quiser, mas por quê? Você tá entendendo que isso aí causa tantos ressentimentos e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Olha o que aconteceu com a outra mãe. A filha, que ela chama de preguiçosa, é quem tá ajudando ela, quem estava ajudando ela a cuidar do pai doente numa cama. E a mãe não parou em um segundo para se perguntar: e se eu tô sozinha e minha filha não me ajuda? E amanhã a gente não sabe se o pai e a mãe vai precisar desses filhos. Às vezes cai doente, às vezes precisa. Eu sei que a gente tem aqui o papo de que o filho também não é obrigado. Tá, ninguém é obrigado a nada.
mas amanhã você acaba precisando das pessoas e até ontem você olhava para elas como as menos inteligentes. Então, é uma situação assim que causa ressentimento nas famílias, pode causar, em outras famílias não, graças a Deus. Mas a pergunta é por quê? Por quê? Você tá entendendo? É falta de dinheiro? Mas é que em muitos casos tinha dinheiro. Então por quê? Acho que o ponto desse vídeo é o porquê. Um sim, o outro não. Mas é isso. Me conta aqui sua opinião sobre o assunto. Se vocês acham que o pai e a mãe não têm obrigação de nada, investe quem quiser, ok. Mas eu quero saber o porquê. Por que vocês acham que um sim e o outro não? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Obrigado por terem assistido e beijo!